O primeiro livro das Crônicas, capítulo 1. Genealogia desde Adão até Noé. Os filhos de Noé e seus descendentes. Adão, 7 Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate, e Jogarma. E os filhos de Javã, Elissá, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim. Os filhos de Cã, Cush, e Misraim, e Pute, e Canaã. E os filhos de Cush eram Sebá, e Avilá, e Sabitá, e Raamá, e Sabitecá. E os filhos de Raamá eram Sabá e Dedã. E Cush gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. E Misraim gerou os Ludeus, e os Anameus, e os Leabeus, e os Naftueus, e os Patruceus, e os Caslueus, dos quais procederam os filisteus e os Caftoreus. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e os Jebuseus, e os Amorreus, e os Girgazeus, e os Eveus, e os Arqueus, e os Sineus, e os Arvadeus, e os Zemareus, e os Amateus. E foram os filhos de Sem, Elão, e Assur, e Arfaxade, e Lude, e Arã, e Uz, e e Jeter, e Meseque. E Arfaxade gerou Selá, e Selá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão era Joctã. E Joctã gerou a Almodá, e a Selefe, e a Azar Mavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Diclá, e a Ebal, e a Abimael, e a Sabá, e a Ofir, e a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctão. Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Zerug, Naor, Terá, Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estes são as 2 gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, e Quedar, e Adbel, e Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quétura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, e a Jocsã, e a Medã, e a Midian, e a Isbaque, e a Sua. E os filhos de Jocsã foram Sabá e Dedã. E os filhos de Midian, Efá, e Éfer, e Enoque, e Abidá, e Euda. Todos estes foram filhos de Quétura. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. E os filhos de Esaú, Elifas, e Reu, e Jeus, e Jalão, e Corá. Os filhos de Elifas, Temã, e Omar, Ezefe, e Gaetã, e Genaz, e Tina, e Amaleque. Os filhos de Reu, Nate, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Seir, Lotã, e Sebal, e Zibeão, e Aná, e Dizon,
e Ezer, e Dizã, e os filhos de Lotã, Ore, e Omã, e a irmã de Lotã foi Tina. Os filhos de Sobal eram Aliã, e Manate, e Ebal, e Sefo, e Anã, e os filhos de Gibeão eram Aias e Aná. O filho de Aná foi Dizon, e os filhos de Dizon foram Arão, e Esbã, e Itrã, e Querã. E os filhos de Ezer eram Bilã, e Zavã, e Jaacã. E os filhos de Dizã eram Uz e Arã. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e era o nome da sua cidade, Dinabá. E morreu Belá, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Usão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão, e reinou em seu lugar Hadade, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite. E morreu Hadade, e reinou em seu lugar Sanlá, de Masreca. E morreu Sanlá, e reinou em seu lugar Saul, de Reobote, junto ao rio Eufrates. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Aqubor. E morrendo Baal-Anã, Hadade reinou em seu lugar, e era o nome da sua cidade Paú, e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Metrade, a filha de Mezaabe. E morrendo Hadade, foram príncipes em Edom o príncipe Timá e o príncipe Alva, o príncipe Jatete, o príncipe Oolibama, e o príncipe Elá, e o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel e o príncipe Irão. Estes foram os príncipes de Edom. Capítulo 2. Os 12 filhos de Jacó e os descendentes de Judá. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Neftali, Gade e Aser. Os filhos de Judá foram e Onã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Sua, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e a Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. E os filhos de Zerá, Zimri, e Etã, e Emã, e Calcol, e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carme foram Acar ou Zabide, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etã foi Azarias. E os filhos de Esrom que nasceram foram Jerameel, Errão e Quelubai. Errão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou Salma, e Salma gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro, e Natanael, o quarto, e Radai, o quinto,
a Osem o sexto, e a Davi o sétimo, e foram suas irmãs Zeruia, Abigail, e foram os filhos de Zeruia, Abissai, e Joabe, e Azael, ao todo 3. E Abigail teve a Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. E Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote, e os filhos desta foram estes: Gesser, Sobabe e Ardom. E morreu Azuba, e Calebe tomou para si a Efrata, a qual teve a Ur. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Esrom entrou à filha de Maquir, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz a Zegube, e Zegube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur a Arã, e tomou deles as aldeias de Jair e Kenate, e seus lugares, a saber, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esmon, em Calebe de Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, e Buna, e Orém, e Ozem, e Aías. Teve também Jerameel ainda outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, Maaz, e Jamim, e Eker. E foram os filhos de Orã, Samal, e Jadá. E os filhos de Samai, Nadab e Abizur. E era o nome da mulher de Abizur, Abiail, que lhe deu a Abã e Molide. E foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim, e Selede morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Ize, e o filho de Ize, Sezã, e o filho de Sezã, Alaí. E os filhos de Jada, irmão de Semai, foram Jeter e Jonatas, e Jeter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel, e Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jara, seu servo, e lhe deu a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade, e Zabade gerou a Efial, e Efial gerou a Obed, e Obed gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias, e Azarias gerou a Eles, e Eles gerou a Eleasa, e Eleasa gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum, e Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama. E foi o filho de Calebe, irmão de Jerameel, Mesa, seu primogênito. Este foi o pai de Zife. E Maressa foi pai de Hebron. Foram filhos de Hebron, Coré, e Tiapua, e Requém, e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão, e Requém gerou a Samai, o filho de Samai, Maom, e Maom
foi pai de Bet-Zur. E Efá, a concubina de Caleb, teve a Arã e a Moza, e a Gazes, e Arã gerou a Gazes. E foram os filhos de Jadai, Regem, e Jotão, e Gesã, e Pelete, e Efá, e Zaf. De Maaca, concubina, gerou Caleb, e Seber, e Tiramá. E a mulher de Zaf, pai de Madmaná, teve a Seva, pai de Maquibena, e pai de Gibeá. E foi a filha de Caleb, Aquisa. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Ur, o primogênito de Efrata. Sobal, pai de Kiriate Jearim, e Salma, pai dos Belemitas, e Erefe, pai de Bet-Gader, e foram os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, Aroé, e metade dos Menuítas, e as famílias de Kiriate Jearim foram os Iritas, e os Puteus, e os Sumateus, e os Misraeus. Desses saíram os Zorateus e os Estauleus. Os filhos de Salma foram Belém, e os Netofatitas, e Atarote, Bet-Joabe, e metade dos Manatitas, e os Zoreus, e as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, e os Simeatitas, e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Capítulo 3. Descendentes de Davi. E estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom, o primogênito Amon de Ainoã, a Jezreelita, o segundo Daniel de Abigail, a Carmelita, o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gezer, o quarto Adonias, filho de Agite, o quinto Cefatias, filho de Abital, o sexto Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, e Sobabe, e Natã, e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Bat-sua, ou Bet-seba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, e Elissama, e Elifete, e Nogá, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, Eliada, e Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles, e filho de Salomão foi Roboão, e seu filho Abias, e seu filho Asa, e seu filho Josafá, e seu filho Jeorão, e seu filho Acasias, e seu filho Joás, e seu filho Amazias, e seu filho Jotão, e seu filho Acás, e seu filho Ezequias, e seu filho Manassés, e seu filho Amon, e seu filho Josias. E os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. E os filhos de Jeoaquim, Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias, Assir, e seu filho Sealtiel.
Os filhos desses foram Malquirão, e Pedaías, e Senazar, e Jacamias, Osama, e Nedabias. E os filhos de Pedaías, Zorobabel, e Simei, e os filhos de Zorobabel, Mesulão, e Ananias, e Selumite, sua irmã, e Azuba, e Oel, e Berequias, e Azadias, e Josade, Ezede, 5 ao todo. E os filhos de Ananias, Pelatias, e Jesaías, os filhos de Refaías, os filhos de Arná, os filhos de Obadias, e os filhos de Secanias, e o filho de Secanias foi Semaia, e os filhos de Semaia, Atus, e Igal, e Baria, e Nearias, e Zafate, 6 ao todo. E os filhos de Neraías, Elioenai, e Ezequias, e Azricão, 3 ao todo. E os filhos de Aliomai, Odavias, e Eliasibe, e Pelaías, e Acube, e Joanã, e Delaías, e Anani, 7 ao todo. Capítulo 4. Descendentes de Judá. E os filhos de Judá foram Pérez, e Esnom, e Cami, e Ur, e Sobal, e Reaías, filho de Sobal, gerou a Jessé, e Geate gerou a Almai, e Lade. Estas são as famílias dos Zorateus, e estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, e Isma, e Idibas, e era o nome de sua irmã Azá-Leopom, e mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém, e tinha Azur, pai de Tecoa, 2 mulheres, Ela e Naara. E Naara deu à luz a Alzão, e a Éfer, e a Temene, e a Astate. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Ela, Zerete, Izar, e Etinã, e Cós gerou a Anube, e a Zobeba, e as famílias de Ararel, filho de Arum, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido, e Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir, e este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, e a Passeia, e a Teiná, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca, e foram os filhos de Kenaz, Omiel, e Seraías, e filho de Otiniel, Atate. E Meonatai gerou Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai dos do vale dos artífices, porque foram artífices. E foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã, e o filho de Elá, Kenaz, e os filhos de Jealelel, Zife, e Zifa, e Tiria, e Azareel, e os filhos de Ezra, Jeter, e Mered, e Éfer, e Jalom, e ela teve mais a Miriam, e Samai, e Isba, pai de Estemoa, e a sua mulher judia gerou a Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó.
e a Jecutiel, pai de Zanoa, e estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Merebe tomou, e foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, e Estimoa, o Maacatita, e os filhos de Simeão, Amon e Rina, e Ben, Anã, e Tilom, e os filhos de Ize, Zoeste, e Ben, Zoete, e os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, Elada, pai de Maressa, e Selá foi também das famílias da casa dos obreiros de linho, em Bet-Asbeia, como também Joaquim e os homens de Gozeba, e de Joás e de Sarafe, que dominaram sobre os moabitas, e de Jazu, Bileém. Porém, estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros e habitaram nas hortas e nos cerrados. Estes ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel e Jamim, e Jaribe, e Zerá e Saul, cujo filho foi Salum, e seu filho Mibsão, e seu filho Misma. E o filho de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacur, e de quem foi filho Simei, e Simei teve 16 filhos e 6 filhas. Porém, seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou, tanto como as dos filhos de Judá, e habitaram em Berseba, e em Molada, e em Azar-Sual, e em Bila, e em Ezem, e em Tolade, e em Betuel, e em Orma, e em Ziglag, e em Bet-Marcabote, e em Azar-Sumim, e em Bet-Biri, e em Zaaraim. Estas foram as suas cidades, até que Davi reinou, e foram as suas aldeias Etã e Aim, e Rimon e Toquém, e Azã 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam em redor destas cidades. Até Baal, estas foram as suas habitações e as suas genealogias. Porém, Mesobabe e Janleque e Josa, filho de Amazias, e Joel, e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elionai, e Jacobá, e Jezoaías, e Asaías, e Adiel, e Gesimiel, e Benaia, e Ziza, filho de Zife, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Zinri, filho de Semaías. Esses, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente, e chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para as suas ovelhas, e acharam pasto fértil, e terra espaçosa, e quieta, e descansada, porque os de Cã habitavam ali dantes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente, até ao dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para as suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, e Pelatias, e a Nearias, e a Refaías, e a Uziel, filhos de Ize, levaram por cabeças, e feriram
o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitam ali até ao dia de hoje. Capítulo 5. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim ser contada na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém o príncipe. Porém, a primogenitura foi de José. Foram, pois, estes Enoque, e Palu, e Esrom, e Carmi, os filhos de Joel, Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, e de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias, segundo as suas descendências, tinham por chefes Jeiel e Zacarias, e Belá, filho de Asas, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer até Nebo, e Baal-Meon. Também habitaram da banda do Oriente até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas defronte de toda a banda oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Bazã até Salca. Joel foi chefe de Safã, o segundo, porém, Janai, e Safate ficaram em Bazã, e seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael e Misulão, e Seba e Jorai, e Jacã e Zia, e Eber, ao todo 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroá, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Buz, Aí, filho de Abidiel, filho de Cune, foi chefe da casa de seus pais, e habitaram em Gileade, em Bazã e nos lugares da sua jurisdição, como também em todos os arrebaldes de Saron, até às suas saídas. Todos estes foram registrados segundo as suas genealogias nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel, dos filhos de Ruben e dos Gaditas, e da meia tribo de Manassés, homens muito belicosos, que traziam escudo e espada, e entesavam o arco, e eram destros na guerra. Houve 44.760 que saíam à peleja, e fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, e a Nafis, e a Nodab, e foram ajudados contra eles, e os agarenos, e todos quantos estavam com eles, foram entregues em sua mão, porque clamaram a Deus na peleja, e lhes deu ouvidos, porque confiaram nele. E levaram preso o seu gado, seus camelos 50.000, e 250.000 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 pessoas, porque muitos feridos caíram, porque de Deus era a peleja.
e habitaram em seu lugar até ao cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, de Bazã até Baal-Hermon, e Senir, e o monte Hermon. E eles se multiplicaram, e estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Éfer, e Ize, e Eliel, e Azriel, e Jeremias, e Odavias, e Jadiel, homens valentes, homens de nome e chefes das casas de seus pais. Porém, transgrediram contra o Deus de seus pais e foram após os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala, e a Abor, e a Ara, e ao rio Gozã, até ao dia de hoje. Capítulo 6. Descendentes de Levi, seu ministério e suas cidades. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari, e os filhos de Coate, Arão e Izar, e Hebron e Uziel, e os filhos de Arão, Arão e Moisés e Miriam, e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, e Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, e Finéias gerou Abissua, e Abissua gerou Bugi, e Bugi gerou Uzi, e Uzi gerou Zeraías, e Zeraías gerou a Meraiote, e Meraiote gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube, e Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aimaas, e Aimaas gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã, e Joanã gerou a Azarias, e este é o que administrou o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou Aitube, e Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Salum, e Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias, Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadaque, e Jeozadaque foi levado cativo quando o Senhor levou os presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. E os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. E os filhos de Coate, Arão e Izar e Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo seus pais. De Gerson, Libni, seu filho, Jaate, seu filho, Zima, seu filho, Joá, seu filho, Ido, seu filho, Zera, seu filho, Jeaterai, seu filho. E os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Corá, seu filho, Assir, seu filho, Eucana, seu filho, Ebiasaf, seu filho, Assir, seu filho, Tati, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. E os filhos de Eucana, Amassai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Zofai, seu filho, e seu filho Naate, e seu filho Eliabe, e seu filho Jeroão, seu filho Eucana. E os filhos de Samuel, Vasni, seu primogênito, e o segundo Abias.
os filhos de Merari, Mali, seu filho Libni, seu filho Simei, seu filho Uzá, seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso, e ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o costume no seu ministério. Estes, pois, são os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas: Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eleana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Tati, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel, e seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etini, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi, e seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quinze, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi, e seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus, e Arão e seus filhos queimavam perfumes sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, para toda a obra do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E esses foram os filhos de Arão, filho de Eleazar, filho de Finéias, seu filho Abissua, seu filho Buque, seu filho Uzi, seu filho Zeraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimaas, e estas foram as suas habitações segundo os seus acampamentos no seu termo, a saber, dos filhos de Arão da família dos coatitas, porque neles caiu a sorte, deram-lhes, pois, Hebrom na terra de Judá e os seus arrebaldes que a rodeiam, porém o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, e aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Libna, e os seus arrebaldes, e Jatir, e Estemoa, e os seus arrebaldes, e Ilém, e os seus arrebaldes, e Debir, e os seus arrebaldes, e Assã, e os seus arrebaldes, e Bet-Semes, e os seus arrebaldes, e da tribo de Benjamim, Geba, e os seus arrebaldes, e Amelete, e os seus arrebaldes, e Anatote, e os seus arrebaldes. Todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13 cidades. Mas os filhos de Coate, que restaram da família, da tribo, da meia tribo, metade de Manassés,
por sorte tiraram 10 cidades. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Issacar, e da tribo de Aser, e da tribo de Naphtali, e da tribo de Manassés, e Bazã, tiveram 13 cidades. E os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, por sorte tiveram 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrebaldes, e deram-lhes por sorte estas cidades na tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, os quais deram os seus nomes, e quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, as cidades do seu termo se lhes deram da tribo de Efraim, porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arrebaldes nas montanhas de Efraim, como também Gezer e os seus arrebaldes, e Joquemeão e os seus arrebaldes, e Bet-Oron e os seus arrebaldes, e Aijalon e os seus arrebaldes, e Gate-Rimon e os seus arrebaldes, e da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrebaldes, e Bileão e os seus arrebaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate, e os filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, tiveram a Golã em Bazã e os seus arrebalde, e Astarote e os seus arrebalde, e da tribo de Issacar, Quedes e os seus arrebalde, e Deberate e os seus arrebaldes, e Ramote e os seus arrebaldes, e Anem e os seus arrebaldes, e da tribo de Aser, Masal e os seus arrebaldes, Abidom e os seus arrebaldes, Ucoque e os seus arrebaldes, Reobe e os seus arrebaldes, e da tribo de Naphtali, Quedes em Galiléia e os seus arrebaldes, e Amon e os seus arrebaldes, e Quiriataim e os seus arrebaldes, os que ficaram dos filhos de Merari, da tribo de Zebulon, tiveram a Rimono e os seus arrebaldes, a Tabor e os seus arrebaldes, e da além do Jordão, da banda de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, e Abezer no deserto, e os seus arrebaldes, e a Jaza e os seus arrebaldes, e a Quedemote e os seus arrebaldes, e a Mefate e os seus arrebaldes, e da tribo de Gade, Ramote em Gileade e os seus arrebaldes, e Manaim e os seus arrebaldes, e Esbom e os seus arrebaldes, e Jazer e os seus arrebaldes. Capítulo 7. Descendentes de Issacar. E quanto aos filhos de Issacar, foram Tola, e Puva, Jazube e Sinron, 4. E os filhos de Tola foram Uzi, e Refaías, e Jeriel, e Jamai, e Ibsão, e Samuel, chefes das casas de seus pais, e descendentes de Tola, varões de valor nas suas gerações. O seu número, nos dias de Davi, foi de 22.600. E quanto aos filhos de Uzi, houve Israías, e os filhos de Israías foram Micael, e Obadias, e Joel, e Isias. Todos estes 5 foram chefes, e houve com eles, nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de gentes de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos, e seus irmãos, em todas as famílias de Issacar, varões
de valor foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Descendentes de Benjamim. Os filhos de Benjamim foram Belá, e Bequer, e Jediael, 3. E os filhos de Belá, Esbom, e Uzi, e Uziel, e Jerimote, e Iri, 5 chefes da casa dos pais, varões de valor, que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira, e Joás, e Eliezer, e Elionai, e Onri, e Jerimote, e Abias, e Anate, e Alemete, todos estes foram filhos de Bequer, e foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, e chefes das casas de seus pais, varões de valor, 20.200. E foram os filhos de Jediael, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeús, e Benjamim, e Eude, e Kenana, e Zetã, e Tarsis, e Aissar. Todos estes filhos de Jediael foram chefes das famílias dos pais, varões de valor, 17.200, que saíam no exército à peleja. E Supim, e Upim, filho de Ir, e Uzim, filho de Aer, os filhos de Naphtali, Jaziel, e Guni, e Jazer, e Salum, filhos de Bilá. Descendentes de Manassés. Os filhos de Manassés, Asriel, que a mulher de Gileade teve, porém a sua concubina, Assira, teve a Maquir, pai de Gileade, e Maquir tomou a irmã de Upim, e Supim por mulher, e era o seu nome Maaca, e foi o nome do segundo Zelofeade, e Zelofeade teve filhas. E Maaca, mulher de Maquir, teve um filho, e chamou o seu nome Pérez, e o nome de seu filho foi Séres, e foram seus filhos Ulão e Requém, e o filho de Ulão, Bedã. Esses foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. E quanto à sua irmã Amolequete, teve a Isode, e a Abiezer, e a Macla, e foram os filhos de Semida, Aiã, e Siquém, Elique, e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Bered, e seu filho Taate, e seu filho Eleada, e seu filho Taate, e seu filho Zabade, e seu filho Sutela, e Ezer, e Eleade, e os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou. E vieram seus irmãos para o consolar. Depois entrou a sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho, e chamou o seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. E a sua filha foi Seera, que edificou a Bet-Oron, a baixa e a alta, como também a Uzem-Seerá. E foi seu filho Refa, e Rezefe, e Tela, seu filho, e Taã, seu filho, e seu filho Lada, e seu filho Amiúde, e seu filho Elisama, e seu filho Num, e seu filho Josué. E foi a sua possessão e habitação Betel, e os lugares da sua jurisdição, e ao oriente Naarã, e ao ocidente Geber, e os lugares da sua jurisdição, e Siquém, e os lugares da sua jurisdição, até Aiá,
e os lugares da sua jurisdição. E da banda dos filhos de Manassés, Bet-Sean e os lugares da sua jurisdição. Meguido e os lugares da sua jurisdição. Taanaque e os lugares da sua jurisdição. Dor e os lugares da sua jurisdição. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Descendentes de Aser. Os filhos de Aser foram Ina, e Isvá, e Isvi, e Berias, e Sera, sua irmã, e os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Esse foi o pai de Birzavite, e Eber gerou a Jaflete, e a Somer, e a Otão, e a Suã, sua irmã. E foram os filhos de Jaflete, Pazaque e Bimal e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer, Aí, e Roga, e Jeubá, e Arã. E os filhos de seu irmão Elen, Zofa, e Ima, e Seles, e Amal. E os filhos de Zofa, Suá, e Arnefer, e Sual, e Beri, e Inra, e Bezer, e Ode, e Samá, e Silsa, e Itirã, e Bera. E os filhos de Jeter, Jefoné, Pispa, e Ara. E os filhos de Ula, Ara, Aniel, Rizia. Todos estes foram filhos de Aser, chefes das casas paternas, escolhidos varões de valor, chefes dos príncipes e contados nas suas genealogias no exército para a guerra. Foi seu número de 26.000 homens. Capítulo 8. Descendentes de Benjamim e de Saul. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, e Asbel, o segundo, e a Ará, o terceiro, e a Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto. E Belá teve estes filhos, Adar, e Gerá, e Abiúde, e Abissua, e Naamã, e Aoá, e Gera, e Zefufã, e Urão. E estes foram os filhos de Eude, que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os transportados a Manate, Naamã, e Aías, e Gera, e estes Gera transportou e gerou a Uzá, e Aiude, e Zaraim. Depois de ter repudiado suas mulheres, Uzim e Bara, na terra de Moabe, gerou filhos. E de Odes, sua mulher, gerou a Jobabe, e a Zíbia, e a Messa, e a Malcã, e a Jeús, e a Saquias, e a Mirma. Estes foram seus filhos, chefes dos pais. E de Uzim gerou a Abitube e a Epau. E foram os filhos de Eupau, Eber, e Mizã, e Semede. Este edificou a Ono, e a Lode, e os lugares de sua jurisdição. E Berias e Sema foram cabeças dos pais dos moradores de Aijalon. Estes afugentaram os moradores de Gate, e Aiô, e Sazaque, e Jeremote, e Zebadias, e Arade, e Éder, e Micael, e Ispa, e Joá foram filhos de Berias, e Zebadias, e Mesulão, e Isque, e Eber, e Ismerai, e Islias, e Ajobabe, filhos de Eupau, e Jaquim, e Zicre, e Zabide, e Elianai, e Ziletai, e Eliel, e Adaías, e Beraías, e Zirate, filhos de Simei, e Ispã, e Eber, e Eliel,
e Abidom, e Zicre, e Anã, e Ananias, e Elão, e Antotias, e Lidéias, e Penuel, filhos de Sazaque, e Sanserai, e Seraías, e Atalias, e Jaresias, e Elias, e Zicre, filhos de Jeroão. Estes foram chefes dos pais segundo as suas gerações, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca, e seu filho primogênito Abidom, depois Zur, e Quis, e Baal, e Nadab, e Gedor, e Aiô, Ezequer, e Miclote, gerou a Simeia, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. Ener gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquissua, e a Abinadab, e a Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica, e os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia, e Ecal. E Ecal gerou a Jeoada, e Jeoada gerou a Alemete, e a Asmavete, e a Zinri, e Zinri gerou a Moza, e Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Rafa, cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Azricão, Bocru, e Ismael, e Zeraías, e Obadias, e Enã. Todos estes foram os filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, Elifelete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão, varões heróis, valentes e flecheiros destros. E tiveram muitos filhos e filhos de filhas, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. Capítulo 9. Habitantes de Jerusalém depois da volta do cativeiro. E todo o Israel foi contado por genealogias, e eis que estão escritos no livro dos reis de Israel, e os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitadores que moravam nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá, e dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos, e dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Azenuá, e Ibinéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reu, filho de Ibnijas, e seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos esses homens foram cabeças dos pais nas casas de seus pais e dos sacerdotes Jedaías e Jeoiaribe e Jaquim e Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus, Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur,
filho de Malquias, e Massai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças nas casas de seus pais, 1760, varões valentes para a obra do ministério da casa de Deus, e dos levitas, Semaías, filho de Azube, filho de Azricão, filho de Assabias, filhos de Merari, e Baquebacar, e Eres, e Calau, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, e Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas, e foram porteiros Salum, e Acube, e Talmon, e Aimã, e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei para o oriente. Estes foram os porteiros entre os arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério e eram guardas dos umbrais do tabernáculo, e seus pais foram capitães do arraial do Senhor e guardadores da entrada. E Finéias, filho de Eleazar, dantes era entre eles guia, com o qual era o Senhor. E Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da porta da tenda da congregação. Todos estes, escolhidos para serem porteiros dos umbrais, foram 219. E foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram no seu cargo. Estavam, pois, eles e os seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos estavam nas suas aldeias, e no 7º dia, de tempo em tempo, estavam a servir com eles, porque havia naquele ofício 4 porteiros mors, que eram levitas, e tinham cargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam à roda da casa de Deus, porque a guarda lhes estava encarregada, e tinham cargo de abrir, e isso cada manhã. E alguns deles tinham cargo dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. Porque deles alguns havia que tinham cargo de móveis e de todos os objetos sagrados, como também da flor de farinha, e do vinho, e do azeite, e do incenso, e da especiaria. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha cargo da obra que se fazia em assadeiras. E alguns dos filhos dos coatitas, de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição, para os prepararem em todos os sábados. Destes foram também os cantores, cabeças dos pais entre os levitas, habitantes nas câmaras, isentos de serviços, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefe em suas gerações. Esses habitaram em Jerusalém, porém em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca.
e seu filho primogênito, Abidom, depois Zur, e Quis, e Baal, e Ner, e Nedab, e Gedor, e Aiô, e Zacarias, e Miclote gerou a Simeia, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquissua, e Abinadab, e Esbaal. E filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia. E Acaz gerou a Jaerá, e Jaerá gerou a Alemete, e a Asmavete, e a Zinri, e Zinri gerou a Moza, e Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azel, e teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Asricão, Bocru, Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Estes foram os filhos de Azel. Glória a Deus, amados em Cristo. Neste 9 capítulos do livro de 1 Crônicas, vemos a genealogia e a descendência dos filhos de Jacó, desde Adão até Saul. No capítulo 1, vemos que os filhos de Noé habitaram a terra de Canaã antes da formação de Israel, e Israel, em subsequência, tomou posse daquela terra. Cão foi o descendente de Noé que habitou naquela região por meio de seu filho Canaã, que havia sido amaldiçoado por Noé, porquanto seu pai Cão não fez conta da nudez de Noé. E vimos que havia certa proximidade sanguínea entre os habitantes da promessa e os anteriores. No capítulo 5, verso 20, vemos que os filhos de Ruben fizeram guerra contra os habitantes daquela terra e pediram socorro ao Senhor, e o Senhor ouviu o clamor deles, porquanto confiaram no Senhor. Esta é a chave para obter a resposta do Senhor: confiança absoluta nele e não nas forças de nossos braços. No capítulo 9, dos versos 26 a 28, vemos a descrição acerca dos 4 porteiros mores. Vemos que eram levitas e tinham o cargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus, e seu ofício era fazer a guarda do tesouro da casa do Senhor. Vemos neste capítulo que, ao retornar o povo do cativeiro, foi constituído as escalas dos levitas para cuidados da casa do Senhor. Shalom Adonai, até breve. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti.
chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Esse é o tempo. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Sim, Senhor. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Assim diz o Senhor. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Eu jamais me esquecerei. Eu jamais me esquecerei. Eu jamais me esquecerei de ti. Campo, chegou o tempo. Campo, chegou o tempo de Deus para ti. Campo, chegou o tempo de Deus para ti. Campo, chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Levanta suas mãos e diga: campo, chegou o tempo. Campo, chegou o tempo. Esse é o tempo. Campo, chegou o tempo, agora é tempo. Levante as suas mãos essa noite. A palavra de Deus diz: pede-me e te darei as nações. Nós pedimos, Senhor, a nação brasileira. Nós pedimos o Brasil, nós pedimos as cidades do Brasil. Mas também nós pedimos a Europa, Senhor. Nós pedimos, Senhor, a América, a África, Japão, Ásia, Cuba. Ó Deus, aqueles países que ainda não foram alcançados, os índios. Ó Deus, de todas as tribos, povos e raças, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, muitos virão te adorar, muitos, muitos. Que nessa noite, Senhor, nós queremos ser pais, pais de multidões. Nós pedimos às nações, Senhor. Nações, chegou o tempo de Deus para ti. Nações, chegou o tempo de Deus. Nações, chegou o tempo, agora é tempo.